Então, uma boa noite a todos. Hoje é um dia bem especial, um dia que foi declarado como o Dia dos Pais. Então, em homenagem a eles, a gente quer parabenizá-los, porque a gente sabe que ser pai é uma tarefa sublime. Então, o assunto dessa noite foi também um tema abordado por Vinícius no livro que está embasando a maioria das palestras durante esse mês. Na Seara do Mestre é o nome do livro. Mas qual será o grande pecado que ele aqui aborda? E é o que a gente vai descobrir nessa noite. Então ele começa o capítulo onde ele fala, relatando um trecho da parábola dos 2 filhos, onde Jesus nos dá um grande ensinamento, enquanto ele conversava, então, com os sacerdotes. Disse ele, então, que um homem tinha 2 filhos. Aproximou-se do primeiro e disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Em resposta, ele disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Aproximando-se do outro, disse a mesma coisa. Em resposta, esse disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro. Jesus então lhes diz: Amém. Vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederam no reino de Deus. Pois João veio até vós no caminho da justiça e não credes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, não vos arrependestes depois para crerem nele. Nessa parábola, Jesus classifica a falta dos sacerdotes muito mais grave do que as dos publicanos e das prostitutas. Os publicanos eram aqueles que coletavam os impostos e muitos furtavam os contribuintes, exigindo um imposto muito maior do que estabelecido na lei. Já as prostitutas, fala Vinícius, sua culpabilidade vinha da fraqueza. Mas afinal, que espécie de delito praticavam então os sacerdotes? Cruja a gravidade, o sábio mestre reputa como o maior dos pecados. E aí ele diz que se funda na má fé, pois eles não acreditavam naquilo que falavam e agiam em desacordo com sua própria consciência. O pecado do sacerdote é de efeitos muito mais prejudiciais, danosos, do que os dos publicanos e os das meretrizes. Estas exploram seu corpo. Os publicanos exploram o cargo que ocupam. Lesam materialmente os contribuintes, ao passo que os sacerdotes, então, exploram o que é de mais sagrado e santo no homem. O sentimento religioso na relação da criatura com o Criador. E aí Vinícius nos conta, nos relata, nos mostra qual é o grande pecado. Ele diz que a insinceridade, o dolo no que respeita às questões espirituais, numa palavra, a hipocrisia, eis o grande pecado. Mas o que isso nos afeta? Aqui a mínima parcela daqueles que estão nos escutando, daqueles que vêm à casa espírita, no sentido de transmitir a palavras, poucos são pastores, sacerdotes, padres, palestrantes espíritas. Por que Jesus falou isto? Por que ele abrangeu este ponto? Todos nós somos cristãos, todos nós somos conhecedores dos ensinamentos de Jesus. De alguma forma, somos exemplos para alguém, assim como são os religiosos. Este ensinamento também é
para nós. Por isso que vem a nós. Quantas vezes nós fizemos como os filhos? Dissemos que não íamos e fomos. Quantas vezes dizemos que aceitamos os ensinamentos do Cristo e, na verdade, não fizemos nada com esse ensinamento? Quantos de nós nos mostramos calmos, mansos, aqui dentro da casa espírita e lá fora, no nosso trabalho, no nosso lar, nos mostramos severos, irritados? Quantos de nós temos um discurso de moralidade e lá fora somos imorais e antifraternos? Quantas vezes nós exigimos do outro postura que nem ao menos conhecemos? O que dirá possuí-las? Mas chegou o tempo, chegou o momento. O nosso discurso agora precisa vir acompanhado de ações que demonstram que realmente estamos acreditando naquilo que falamos. Nossas ações deverão demonstrar o que efetivamente somos. Precisamos ir além. E Emmanuel, neste livro, por sinal, Emmanuel faz comentários de todos os evangelhos, mas esse aqui em especial é de Mateus, é o Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus. Ele nos esclarece e nos fala sobre essa parábola e sobre esse assunto. Ele diz que quando Jesus, na sua famosa sentença, disse que, em verdade, que os publicanos e as prostitutas entrariam no reino dos céus antes dos outros, ele não queria dizer que as nossas irmãs e os negociantes, habituados ao lucro fácil, atingirão facilmente as esferas elevadas diante daqueles que se dedicam à fé e ao trabalho. Fala Jesus aqui dos irmãos que se encontram, ele diz petrificados na rebeldia, e mesmo depois do convívio, a posse da luz, esses irmãos permanecem ociosos e perversos no domínio das sombras. Quem são esses que permanecem ociosos e perversos? Estes somos nós. Porque nós fomos tocados pela palavra libertadora, pelo Consolador prometido, e poucos de nós buscam se modificar internamente. E Emmanuel vai além. Por irmãos desta classe, encontramos todos aqueles que, devidamente informados pelos avisos da religião, quanto aos deveres de solidariedade, vivem acomodados com a egolatria e com a dureza do coração, muito embora desfrutem do conhecimento religioso, caminho aberto da própria felicidade. Somos nós que há tempo estamos aqui, estamos conhecendo as verdades do Cristo, mas às vezes a gente não quer escutar. Ou ainda, se a gente escuta, a gente não quer se dar ao trabalho de colocar em prática. É como se fosse que eu encontrasse Jesus. E mesmo assim eu me mostrasse indiferente, nada sentindo, nada fazendo, para que eu pudesse então voltar a me encontrar com Ele. Alguém disse certa vez que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. O vício se apresenta como se fosse uma virtude, quando na verdade não o é. A palavra hipocrisia se refere à máscara. E essa máscara que alguns de nós colocam no rosto e não quer tirar. Muitas vezes nos mostramos cordeiros,
quando na verdade somos lobos orgulho mascarado de humildade. A palavra hipocrisia, ela vem do grego, e ela era usada para designar o ato do teatro. Quando Jesus chamava os fariseus de hipócritas, era o mesmo que hoje chamarmos alguém de artista, querendo dizer que a pessoa finge, engana, mente. Ela representa como se fosse um artista. Mas a designação pejorativa da palavra, ela aconteceu somente na Idade Média. E hoje, hipócrita é um xingamento. É uma palavra, um palavrão. Mas aí eu convido que cada um faça suas reflexões. Se pergunte, mas de uma forma assim muito clara. Será que alguma vez nós, em alguns momentos, nós não somos hipócritas? A gente sabe quem é daqueles que convivem conosco, mas e nós? Colocamos em prática tudo que a doutrina espírita já nos esclareceu? Nós deixamos de ser orgulhosos, ambiciosos, egoístas? Já conseguimos olhar para as outras pessoas, vendo neles um irmão de caminhada? A responsabilidade com isso e sobre essa questão de se reformar é eu comigo mesmo. Né? Afinal de contas, lá, no final, vai ser entre eu e Deus. Não entre eu, Deus e os outros. Eu tenho essa preocupação. Eu tenho que fazer essas verificações e fazer essas modificações. Os hipócritas são adeptos daquele ditado. Faze o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quer dizer perdão, fraternidade, igualdade, caridade, humildade para os outros. Somente para que os outros façam. E fazendo um estudo mais profundo, porque é difícil a gente falar isso e entender que de alguma forma, em algum momento a gente foi. A gente colocou essa máscara. E aí a gente percebe que tem duas espécies. Tem os egoístas, os hipócritas egoístas, que gostam de levar vantagem em tudo, aproveitam-se de sua farsa para satisfazer seus gostos, seus egoísticos interesses mundanos. E os hipócritas vaidosos, que são aqueles que desejam mais a qualquer custo. Querem a admiração de todos, o destaque e o brilho, tendo todo o cuidado de aparentar ser humilde, desinteressado. Há um tempo atrás foi passado aqui nos grupos de estudos aqui na casa, um vídeo do Haroldo Dutra Dias que disse que tinha como título Espírita deve ser o nome do teu nome. Acho que era mais ou menos assim o título. O que quer dizer? Que quem se diz espírita, quem se diz cristão, deve o ser sempre. 24 horas por dia. Um dia, uma pessoa também muito estudiosa, e uma pessoa assim que tem uma liderança. Eu falo da questão espírita porque nós estamos numa casa espírita, disse que se a gente fizesse uma pesquisa interna e percebesse que em 2 anos a gente não havia mudado nada, não havia modificado nenhum hábito ruim, não era aqui o lugar dela. Ela devia rever. Disse ele que a doutrina espírita não estava conseguindo encontrar no coração dessa pessoa um solo forte, um solo fértil para se desenvolver. E a culpa não era da doutrina. É a pessoa que não se predispôs a fazer essas modificações. Sabemos que aqui a gente não vai encontrar pessoas totalmente sábias,
Não, nós estamos aqui justamente por considerar que nós temos falhas, que nós temos o que modificar e que nós precisamos mudar para melhor. Sabemos também que não é só na casa espírita que temos pessoas empenhadas em fazer essa reforma. Mas a gente pode dizer que o espírita é aquele que se empenha em modificar, em se modificar para melhor. Não é aquele perfeito, mas aquele que está buscando se melhorar. E muitos não querem mudar. Querem que os outros mudem, que as situações mudem, que tudo mudem, menos eles. Mas nós precisamos saber, para que isso crie uma raiz profunda em nós e nós tenhamos a coragem de fazer essas mudanças. Se existe um ideal de comportamento, nós devemos conquistá-lo. É para isso que a gente está aqui. Por isso que veio Jesus. Jesus não veio passear aqui. Ele veio nos mostrar como fazer. Então, se tem esse ideal, é para isso que nós estamos aqui. Para buscar esse equilíbrio, essa renovação. Em outra passagem do Evangelho, disse Jesus: aquele servo que soube a vontade de seu Senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e foi as coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiarem, mais contas lhe tomarão. Quem conhecer os ensinos dos Espíritos, os ensinos do Cristo, é seguramente mais culpado se fizer algo errado. Não vamos poder alegar que desconhecemos as leis de Deus. Eu não vou mais lá porque eu não quero saber. Mas as leis de Deus estão na nossa consciência. Ela aponta quando a gente faz algo errado. Com mais razão, então, se a gente não colocar esses ensinamentos para que a gente se melhore, mais a gente será cobrado, porque a gente muito recebeu através do conhecimento. Então, nós precisamos colocar esse conhecimento praticando, nos tornando menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais. Numa reunião que a gente fez, uma trabalhadora espírita, nós tínhamos que dar de presente uma à outra algo nosso. E ela, então, teve a coragem de falar. Ela deu um livro espírita, que foi o que chamou mais, que tocou mais o coração dela, quando ela conheceu a doutrina espírita. E ela teve a coragem de dizer que foi muito difícil para ela doar um livro espírita. Ela disse que isso é um exercício, e é mesmo. Façam esse exercício de se desapegar daquilo que é seu. Nada é nosso. Nós transitamos por este mundo, nem o corpo é nosso. Tudo vai ficar aqui. Então, façam esse exercício. Vocês vão ver que no início a gente pode ter dificuldade, mas depois a gente vai com mais facilidade se libertando. Então, precisamos fazer esses pontinhos. Hoje eu vou fazer algo que eu não fazia no sentido de cumprimentar as pessoas, de desejar a elas um bom dia. Vou, quem sabe, ter um ato que a gente considera de menos importância, como fazer o trabalho de alguém que é subalterno a nós. Isso é um ato de humildade.
se prontificar para situações assim. Se eu perceber que nada disso me ajuda, mas eu tenho conhecimento, a doutrina me esclareceu, eu recebi isso tudo, mas eu não quis fazer, mas culpados seremos, pois tivemos a oportunidade de conhecer a verdade, mas por invigilância, por preguiça, por indiferença, ou porque mexe no meu orgulho, no meu egoísmo, eu não tive a coragem de colocar esse ensinamento no sentido de me libertar, me tornar plena. Disse ainda Jesus, se fôssemos cegos, nós não teríamos culpa, pois a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ele dizia muito que os fariseus eram culpados, né? Que eles tinham a pretensão de ser o que realmente eram, porque eles queriam ser a parte mais esclarecida da nação. Mas eles se tornavam mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante, porque eles muito tinham, eles muito recebiam. E é o mesmo que acontece hoje. Aos espíritas, muito será pedido, pois muitos receberam. Mas também, que fique bem claro isso, mas também, aos que souberam aproveitar esses ensinamentos, muito lhe será dado. A gente hoje aqui apontou, disse um monte de coisa no sentido de a nossa responsabilidade. Mas se a gente bem aproveitar esses momentos, se a gente bem aproveitar colocando em prática os ensinamentos, a gente muito recompensada seremos. Em que sentido? Seremos cada vez mais felizes quanto mais perto de Deus nos aproximarmos. E quando que estaremos mais perto de Deus? Quando os ensinamentos do Cristo fazer parte do nosso dia a dia. Jesus não disse que a gente, para ir a Deus, teria que ir através dele? O primeiro pensamento, então, de todo espírita sincero, deve ser de o procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe dizem respeito. Na vasta bibliografia espírita, deve ter algo que possa nos indicar o caminho. Só Chico tem 500 livros. Tenho que nós aproveitar. Ai, nada é para mim. Claro que é. Claro que é. Eu só tenho que ter a humildade de perceber aquilo que não está bom em mim. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. E pela fé, ele multiplicará também o número dos escolhidos. E os escolhidos serão aqueles que se dispuserem a fazer essa viagem interior, porque é dentro de nós que está as respostas e aquilo que precisa ser modificado, e buscar solucionar esses problemas internos, livrando, então, nos livrando do peso do orgulho, do egoísmo, da vaidade e da hipocrisia. Quem realmente entendeu que somos espíritos imortais, que a vida continua, que teremos tantas quantas experiências na carne forem necessárias ao nosso aprimoramento, que a minha caminhada sou eu que faço, que terei também tantas quantas provas e expiações forem necessárias para que eu me livre, então, das imperfeições, como a raiva, o orgulho, o egoísmo. E cabe a mim essa renovação moral, e não os outros, que eu preciso me conhecer justamente para modificar essas imperfeições. E que a minha felicidade está na razão direta da felicidade do meu semelhante. Aí eu vou começar a entender que é necessário deixar as máscaras. E para que eu possa então me apresentar como realmente eu sou, com defeitos,
com vícios, mas com uma infinidade de possibilidades de renovação. Mas com propósitos, com vontade de se buscar a luz. Quanto mais eu permanecer nessa indiferença moral em relação a mim mesmo, mais tempo eu vou sofrer, mais tempo eu vou levar para ser feliz. Quando eu uso da hipocrisia, querendo aparecer aquilo que eu não sou, o maior prejudicado sou eu. Sou eu. O caminho é longo dessa renovação, mas a gente precisa dar o primeiro passo. E é esse o convite que a gente deixa para a noite de hoje. Que a gente tenha essa coragem de dar esses passos iniciais. Deus quer que nós sejamos felizes, Jesus também. Só que a gente precisa fazer aquilo que nos cabe fazer. Ninguém ganha 10 sem estudar e passar pelas provas. E é esse o nosso objetivo. É se proporcionar esse autoconhecimento, essa renovação. Havia um rei que governava um próspero país. Certo dia ele resolveu conhecer umas áreas, uma parte do seu reino que ele não conhecia. E por vários dias, então, ele percorreu o reino, as estradas. E quando ele retornou para o seu palácio, ele chamou os mais próximos dele e reclamou que seus pés estavam feridos e doíam muito. Era a primeira vez que ele fazia uma viagem assim tão longa, por tantos dias, por estradas tão ásperas e cheias de pedregulhos. E ele pensou numa maneira para que ele pudesse, então, resolver esse problema. E ele teve uma ideia. Ordenou, então, que seus servos cobrissem todas as estradas do reino com o couro. Seria uma obra muito cara, pois custaria a vida de milhares de vacas e bois. Então, um homem muito sábio, entre aqueles mais próximos do rei, ousou fazer uma sugestão. Por que, ao invés do rei gastar essa enorme quantia de dinheiro, não seria mais prático e mais barato mandar cortar um pequeno pedaço de couro para cobrir os seus pés? E o rei, então, ficou surpreso e aceitou a sugestão. Mandou cortar um pedacinho de couro, fez uma proteção para os seus pés, a fim, então, de evitar os ferimentos em suas futuras viagens. Às vezes, a gente tem ideias como a do rei, tentando resolver os problemas de maneiras difíceis. Estamos insatisfeitos com o mundo, desejamos mudá-lo, mas em vez de fazer as mudanças necessárias em nós mesmos, nós queremos mudar lá fora, modificar lá fora. Movidos pelo desejo que temos de pavimentar, de ter estradas sem espinhos, nem obstáculos, nós esquecemos das proteções que nós devemos construir intimamente, na nossa alma. E queremos mudar a situação ao nosso redor, a todo o custo. Se não desejamos sofrer com a vaidade, é preciso que a gente trabalhe a nossa alma com a modéstia. Precisamos desenvolver a humildade. Se queremos resolver os nossos problemas do orgulho, é necessário criar esses algodões internos, trabalhando a humildade. Se a gente não deseja sofrer a dor provocada pelos espinhos que o egoísmo nosso lança em nós mesmos, a gente tem que criar essa couraça da fraternidade. Se a situação ao redor nos desagrada, nos fere, é melhor que a gente faça uma reformulação dos nossos próprios atos.
A gente não precisa mudar o mundo, mas a gente precisa fazer essas reformas necessárias no nosso comportamento e nossa forma de ser. A melhor forma da gente se prevenir das pedras do caminho, evitando os sofrimentos, os ferimentos, é nos vestir internamente com a bênção da caridade, entendendo que aquele que fere, aquele que quer se mostrar como não é o maior prejudicado. É aquele que vai se ferir muito mais e mais tempo vai demorar para encontrar a luz. Jesus, ele experimentou todo tipo de agressão, mas ele nunca perdeu a sua serenidade. Sempre se mostrou vitorioso. O mundo exterior, cheio de orgulho, de pedregulho, do egoísmo, os espinhos, porque o mundo às vezes nos cobra posturas que pertencem a este mundo, aonde o nosso orgulho ferido e aonde o nosso egoísmo de querer tudo para nós se sobressai. Mas nos voltemos ao exemplo de Jesus, o mais sábio do que nós tivemos notícia. E ele sempre nos convidou para que a gente seguisse a sua trilha. E a sua trilha é acima das imperfeições deste mundo. Então, se a gente quer realmente buscar essa reforma, realmente buscar se tornar uma pessoa melhor e se perceber e ver que tem alguns atos, algumas situações em que a gente se mostrou assim, nos perdoemos e nos permitamos usar esse conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona para crescer. Somos espíritos milenares, trazemos muitas experiências e temos um objetivo útil aqui estando. Mas somos nós os construtores da nossa própria felicidade e da nossa infelicidade. Então, se a gente quer ser feliz, é preciso que a gente se despoje dessas situações difíceis. Não há mais espaço para a máscara, para aquilo que se mostra o que não é. É necessário renunciar a esse subterfúgio que nada nos engrandece, mostrando como somos, sem ferir o nosso próximo, e aí teremos condições de nos melhorar de forma integral, sem falhas e sem impedimentos. Mas para isso a gente precisa dar esses primeiros passos. Buscar se renovar. E a doutrina espírita, a casa espírita em especial, ela é muito pródiga nesse sentido. Nós temos grupos de estudos, nós temos o atendimento fraterno, nós temos as exposições doutrinárias, nós temos o passe, como forma de nos ajudar nessa busca de crescimento interior. Que Deus nos ampare nesses bons propósitos e que nós tenhamos a coragem de modificar a nós mesmos. Que a paz do Mestre nos acompanhe sempre.